Boa noite, queridos. Boa noite. Vocês estão felizes? Glória a Deus. Quem estava aqui de manhã? Uma galera, né? Glória a Deus. Quantos foram abençoados pela palavra de manhã? Amém. Eu quero dizer que realmente me sinto honrado, né, em ministrar a palavra de Deus. Aqui é minha casa, é minha família, e é um privilégio para mim ter essa honra de ministrar aqui, onde existem grandes homens e mulheres de Deus, né? Agradecer primeiramente a Deus por essa oportunidade, segundo aos nossos pastores, pastor Marcílio, pastora Vânia, que estão em viagem, como já disse aqui o pastor Pedro, mas nos deram essa responsabilidade e eu quero exercê-la com muito temor, né, com muita reverência, porque acima de tudo é para a glória de Deus, e em segundo lugar, vocês são pessoas preciosas. Então, quando a gente vem aqui na frente ministrar a palavra, a gente não pode ficar falando simplesmente aquilo que a gente quer, né? A gente tem que falar aquilo que Deus quer, e a gente não pode falar aquilo que vocês querem ouvir. A gente tem que falar aquilo que vocês precisam ouvir. Hoje de manhã eu sei que alguns sentiram que foi algo assim bem confrontador, né? Mas eu tenho certeza que foi produtivo. Amém? Os que estavam aqui de manhã concordam com isso ou não? Amém, graças a Deus. E eu quero ministrar uma palavra de Deus ao seu coração, mas antes de ministrar, eu gostaria de fazer isso da mesma forma que eu já fiz de manhã e faço outros momentos, outros dias, né? Eu gostaria primeiramente de pedir a sua total e absoluta atenção. Hoje em dia nós sabemos que a atenção é ouro, né, irmãos? Então, eu quero ser breve, eu quero ser direto, eu quero ser objetivo, mas eu preciso da sua atenção por alguns minutos. E para que você me ajude com a sua atenção, eu vou te convidar, como eu já costumo dizer, é só um convite, é um pedido que eu estou fazendo. Se você puder fazer, eu lhe agradeço muito. Se você não puder fazer, eu agradeço do mesmo jeito. Que é pegar o seu celular e colocar no modo avião. Pastor, para que isso? Primeiramente eu digo que é porque nós vamos voar, né? Voar nas asas do Espírito. E segundo, é porque normalmente a gente usa a Bíblia no celular, através de um aplicativo. E muitas vezes a gente está aqui na igreja, ouvindo a mensagem, e chega a notificação do iFood, aí na hora que chega a notificação do iFood, você já pensa na comida, aí já começa a pensar o que você vai comer depois do culto, aí pensa na pizza do Mateus, aí pensa no hambúrguer. É ou não é, irmãos? Então, para que você me ajude nesse quesito da atenção, se você puder, coloque seu celular no modo avião, isso vai evitar que as notificações cheguem aí no seu celular, tá bom? Amém? Amém? Então é isso, eu quero sua atenção, quero que você preste atenção no que nós vamos falar aqui hoje. Eu acredito que é uma mensagem para o seu coração, então fique atento em nome de Jesus. E hoje à noite eu quero falar sobre vivendo um novo tempo. E para isso eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, ou acessar a sua Bíblia, ou ler aqui no telão, Josué capítulo 1, verso 1 e 2. Quero lembrar também que, se durante a ministração Deus começar a falar com você, você tem liberdade também de dizer glória a Deus, aleluia, né? Hoje, irmãos, de manhã o povo estava tão atento, mas tão atento, que era um silêncio na igreja. Mas eu sei que o pessoal estava absorvendo a ministração, né?
Algumas pessoas até respirando fundo de tão confrontados que nós fomos, irmãos. E olha que o confronto não foi meu, né? O confronto foi da palavra. A palavra falou profundamente conosco. Josué capítulo 1, verso 1 e 2. Eu vou ler na versão NAA. Eu costumo usar King James, né? O varão já estava ali preparado. Mas hoje eu vou usar a versão NAA. E diz assim o texto: depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, está morto. Prepare-se agora e passe esse Jordão, você e todo este povo, e entra na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Até aqui são apenas 2 versículos, depois nós vamos ler alguns outros versículos. E a primeira coisa que eu quero que você preste atenção é o quão dificultoso era aquele momento que Josué estava vivendo, queridos. Por quê? Porque Moisés foi um dos maiores líderes do povo de Israel. Moisés foi o responsável, com a ajuda de Deus, com a força de Deus, responsável por retirar o povo de Israel da escravidão do Egito. Foi responsável por guiar aquele povo em um deserto e foi responsável por ser um grande amigo de Deus, né, que via Deus face a face e conversava com Deus. Então pare para pensar comigo. Moisés naquela situação tinha morrido e Josué, que era o servo de Moisés, estava vivendo assim um tempo de luto, dias de luto. Isso era um costume também em Israel. Quando alguém falecia, eles tiravam alguns dias, mais ou menos 7 dias de luto. E assim Josué estava. Ele tinha uma missão pela frente, mas ele estava vivendo um momento de luto. E quando nós estamos, às vezes, vivendo um momento desse tipo, a gente não sabe qual é o próximo passo. A gente fica em dúvida do que nós devemos fazer, qual caminho trilhar. Ainda mais quando morre alguém muito perto de nós e alguém que era uma referência para nós, como aqui no caso Moisés era uma referência para Josué. Então para pensar comigo, como é que estava a cabeça de Josué naquele momento? Cheio de dúvidas, sem saber o que fazer, para onde ir. E então vem Deus e começa a falar com Josué. Então, uma das coisas que eu entendo que para nós vivermos um tempo novo, nós precisamos estar atento às direções que Deus está nos dando. Certamente, queridos, o maior interessado em que você viva os planos e os sonhos de Deus para a sua vida é o próprio Deus. Amém? Você concorda comigo? Então, certamente, Deus vai te dar um direcionamento, e eu vou te dizer uma coisa muito séria. Talvez hoje aqui nesse culto vai ser um direcionamento para a sua vida. Porque, gente, normalmente a gente não vem aqui simplesmente liberar uma palavra para você e você sai daqui e não faz mais nada. Não é apenas teoria. As palavras que nós liberamos aqui nessa casa sacerdotal, nessa casa paternal, são palavras proféticas de Deus e de direcionamento para a sua vida. Então Deus apareceu a Josué e disse assim para Josué, o texto que nós lemos. Ele relembrou a Josué e disse: Josué, meu servo Moisés morreu. E vamos dizer que deu um espaço. Sim, Deus, que Moisés morreu eu já estou sabendo, e agora? E Deus chega para Josué e diz: levanta-te, pois, agora. Gente, todo mundo pode viver um momento que é um momento de incógnita ou até de luto, como era o caso aqui de Josué, mas todo mundo precisa entender que isso não é só, ou melhor,
todo mundo precisa entender que isso é apenas um momento. Deus não nos escolheu e nem nos chamou para estarmos estagnados e vivendo um tempo eterno de luto. Por isso Deus apareceu para Josué e disse: Josué, eu vou falar nas minhas palavras agora, versão Fabrício da Bíblia, né? Ó Josué, Moisés morreu mesmo, mas filho, tá bom, enxuga as lágrimas, chegou o tempo de você se levantar e fazer aquilo que precisa ser feito. Amém? Amém, queridos? E eu quero mostrar para você na Bíblia algumas coisas que realmente nós precisamos fazer para entrar num novo tempo de Deus. Antes de ler esses textos, eu quero dizer para você que normalmente o novo é desconfortável. Normalmente o novo, a princípio, é muito desconfortável. Por quê? Porque nós estamos acostumados a fazer as coisas que nós já fazemos. Sim ou não? Por exemplo, vou te dar um exemplo muito fácil disso. Se você usa Samsung, Android, né? E você muda para um iPhone, ainda que o iPhone seja bom, você vai levar um tempo para se adaptar a ele. Sim ou não? Eu lembro até olhando o Diego bem aqui na frente, o Diego fez uma enquete no Instagram dele falando lá: irmãos, qual que eu devo comprar aqui? E aí o povo votou no iPhone e ele foi lá e comprou um Samsung. Passou-se poucos dias, ele voltou para o iPhone. Então, eu faço com isso a lembrança que todo novo muitas vezes é desconfortável, porque você vai ter que sair daquilo que você já é acostumado a fazer. De algo que você já sabe fazer no automático. Você já sabe fazer no automático. E muitas vezes, queridos, na própria vida cristã, a gente vive no automático. E Deus não quer que vivamos no automático. Deus quer que nós vivamos uma vida nova e plena na presença do Senhor. Então eu vou te mostrar uma coisa aqui dentro da Bíblia que talvez seja desafiador para mim e para você. Veja só, eu quero ler com você Levítico, capítulo 26, versículo 10. Quem está entendendo, irmãos? Levanta a mão, diga amém. Glória a Deus. Levítico 26, 10. Comerão o que tiver sobrado da colheita anterior. E para dar lugar à nova colheita, jogarão fora o que tiver sobrado da anterior. Olha para mim. Sabe o que Deus está falando aqui, ó? Ele está dizendo assim: olha, eu vou abençoar vocês com uma colheita tão grandiosa que vai ser necessário, primeiro, vocês comerem aquilo que tiver armazenado, e segundo, depois de tiver comido, se tiver sobrado, vocês vão ter que pegar aquela colheita reservada e jogar fora. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Muitas vezes não é fácil jogar coisas fora. Nós não temos acumuladores aqui na igreja, né? Espero que não. Mas não é fácil, gente, a gente pegar coisa. E outra coisa, uma coisa presta atenção, eu pegar uma coisa que não presta e jogar ela fora. Não é, Ramon? Não é fácil? É muito fácil eu pegar uma coisa que não presta, né, pastor Pedro? E jogar ela fora. Não, isso aqui não faz diferença para mim. Pega, chuta, joga fora e já foi embora. Agora, pegar uma colheita. Ei, você teve o trabalho de ir lá, arar a terra, jogar a semente, esperar a semente crescer e então depois colher isso. Depois de ter colhido, você teve que armazenar. E Deus está te falando, joga fora. Ei, irmãos, quantos de nós diríamos para Deus: negativo, Deus, vou jogar fora nada. Isso aqui eu já vivi, isso aqui eu estou apegado a isso. Ei, querido, não tem como Deus te colocar em um novo tempo se você não jogar coisas velhas fora.
Então, para que Deus traga o novo sobre a sua vida, para que você possa viver plenamente o novo de Deus, jogue fora tudo aquilo que está te amarrando ao passado, jogue fora tudo aquilo que está te amarrando a entrar numa nova vida com Deus. Porque, irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês, e eu estou falando literalmente no sentido das coisas de Deus. Você sabia que para mim, depois que eu entrei aqui na igreja, até pregar eu tive que reaprender a pregar? Você sabia que até orar eu tive que reaprender a orar? Porque Deus estava fazendo um novo mover nas nações, e isso inclui a nossa casa, e eu ainda estava no velho. Eu sabia me mover no velho. Eu sabia andar de terno e gravata, era aqueles irmãos, andava... Já preguei muita Assembleia de Deus aqui sem ar-condicionado nenhum, irmãos. E olha que pingava, saía pingando. Então assim, eu sabia me mover no jeito antigo. Eu sabia me mover daquela forma que eu aprendi. Mas Deus estava fazendo coisas novas. E eu precisava desapegar das coisas velhas para poder viver as coisas novas de Deus. Olha só o que diz Isaías 43, versículo 18 e 19. Projeta aí para a gente. Isaías 43, versículo 18 e 19. Não fiquem lembrando das coisas passadas, nem pensem nas coisas antigas. Eis que faço uma coisa nova, agora mesmo ela está saindo à luz. Então, queridos, se você quer viver um novo tempo de Deus, deixe as feridas para trás, deixe as coisas que foram boas também para trás, que fiquem apenas como lembrança no seu coração. Mas entenda o que eu vou te falar: quem vive de passado é museu. Gostou dessa? Quem vive de passado é museu. Você tem que estar aberto para o que Deus está fazendo hoje, agora. É por isso que Deus falou com Josué: Josué, preste atenção, Josué, meu servo Moisés morreu. Eu não vou ressuscitar Moisés e ele não vai vir aqui ajudar vocês a entrar nessa terra. Ele já trouxe vocês até aqui. A partir daqui para frente é contigo. E eu te prometo uma coisa: eu estarei com você, Josué. Então não tenha medo do novo de Deus, queridos. Porque, presta atenção, às vezes a gente fica muito apegado àquilo que Deus já fez. E coisas boas. Ah, mas aquela conferência, meu Deus, aquela conferência foi extraordinária. Ah, mas a festa da colheita do ano 1900 e dinossauro, que foi bom demais. Aí fica resgatando umas coisas lá de trás, enquanto Deus está te chamando para viver algo novo. E eu sei, irmãos, pode ser desafiador. Ah, pastor, mas eu não consigo mais. Eu já fui tão mais intenso. Eu já fui tão mais foguinho. Eu já fui tão mais aquilo e aquilo outro. Mas para Deus nada é impossível, querido. Então basta você ouvir a voz de Deus hoje falando contigo, que o momento de você se levantar não é amanhã, é hoje. Já ouviu sobre hack na internet? Não é hacker, é hack. O pessoal diz assim: eu vou te dar um hack para você conseguir mudar seu mindset, né? Vamos dizer assim, eu vou te dar um hack para você conseguir mudar a tua mentalidade. Sabe por quê? Muitas vezes a gente fica falando assim para nós mesmos: segunda-feira eu começo a academia. Segunda-feira eu começo o regime. Engana a tua mente, querido. Se você está no sábado, não espera chegar segunda-feira. Começa naquela hora. Sabe por quê? Porque se você esperar segunda-feira chegar, talvez você não comece. Você não vai para a academia, você não vai
começar a dieta. Você está prometendo no sábado, então dá um golpe de giraia na sua cabeça e começa logo a dieta no sábado. Vai para a academia no sábado, vem para o culto Burn no sábado, vem para a celebração no domingo. Ei, sabe o que você tem que fazer? Você tem que ouvir o que Deus está falando. E Deus falou para Josué: Josué, não é amanhã, não é depois da manhã. Josué, levanta-te, pois agora. Então, olha para mim e eu te pergunto: o que é que você tem que fazer agora? Qual é a decisão que você precisa tomar para mudar a sua vida? Qual é a ação que você precisa fazer para mudar a tua vida? Ah, pastor, amanhã de manhã eu vou fazer. Faz logo hoje, querido, porque talvez você vai dormir e você amanhã acorde atrasado e esqueça daquilo que você precisa fazer. Então, vamos lá, faça aquilo que Deus está te mandando fazer, ainda que seja doloroso, ainda que seja difícil, mas você precisa fazer. Uma outra coisa que eu quero te mostrar: como nós podemos entrar no novo de Deus, é entendendo que Deus vai estar lá conosco. Eu vou repetir para você. Uma coisa que vai nos ajudar a entrar no novo de Deus é que Deus promete que Ele vai estar lá conosco. Josué, capítulo 1, versículo 5, primeiramente. Vai dizer assim, Deus falando a Josué, ele diz assim: ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Não o deixarei, nem o abandonarei. Olha para mim. Ainda que o novo seja desafiador, ou às vezes até assustador, não interessa se é assustador. Se Deus vai estar com você, significa que nós somos mais que vencedores. E tem mais. O versículo 9, Deus repete mais uma vez que vai estar com Josué. Josué capítulo 1, versículo 9 diz assim: não foi isso que eu ordenei? Seja forte e corajoso, não tenha medo e nem fique assustado, porque eu, o Senhor seu Deus, estarei com você por onde quer que andares. Quantos podem levantar a mão e dizer glória a Deus? Então, meu querido, seja na tua área, na tua vida profissional, seja no empreendedorismo, seja na vida cristã, seja em que área for da sua vida, se você precisa tomar uma decisão de viver algo novo de Deus em todas as áreas de sua vida, entenda que se você orar e tiver um sinal de Deus para você entrar nesse novo, você nunca vai entrar sozinho se Deus te deu o sinal verde. Porque quando Deus dá o sinal verde, Ele não está dizendo apenas pode ir, Ele está dizendo eu vou com você. E isso é que faz a diferença, queridos. Eu lembro que alguns dias atrás eu estava pregando aqui no culto Burn, e estava falando a respeito de Moisés, quando Deus mandou aquele povo sair do Egito, e Moisés questionou a Deus: quem é que vai conosco, Senhor? O Senhor disse: eu vou enviar um anjo. E Moisés disse, resumindo a história: se o Senhor não for conosco, não nos
nos faça sair daqui. Se tu não vier comigo, Deus, eu não arredo o pé deste lugar. Então deixa eu te falar uma coisa, o que faz diferença na sua vida não é quanto tem lá no banco, o que faz diferença na sua vida não é qual família você faz parte, o que faz a diferença na minha e na sua vida é o Deus que nós servimos. Se Deus está conosco, nós vamos viver o novo, e esse novo vai ser surpreendente para a glória de Deus. Quantos acreditam nisso? E eu sei, gente, que às vezes é difícil. Tem um texto que eu gosto muito de pregar, que é sobre a história de Gideão, lá em Juízes capítulo 6. E eu quero que a gente leia esse texto, Juízes 6, versículo 12 ao 16. Olha só, Deus estava falando para Gideão que ia ter uma coisa nova, ia acontecer algo novo. Mas olha só as objeções que Gideão faz. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor está com você, homem valente. Gideão respondeu: ah, meu Senhor, se o Senhor Deus está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? E onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram? Eles disseram: o Senhor nos tirou do Egito, porém agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então o Senhor se virou para Gideão e disse: vá nessa força que você tem e livre Israel das mãos dos midianitas. Não é verdade que eu estou enviando você? Gideão respondeu: ah, meu Senhor, como livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés e eu sou o menor da casa do meu pai. Mas o Senhor disse: já que eu estou ao seu lado, você derrotará os midianitas como se fosse um homem só. Olhe para mim. Às vezes, os desafios da vida nos fazem questionar até os planos de Deus. Deus apareceu para Gideão e ao invés de Gideão falar assim: glória a Deus, Deus está falando que está comigo, eu vou vencer os inimigos. Ele estava dizendo: mas Deus, o que é feito das suas maravilhas? Ainda teve a coragem de dizer assim: o Senhor nos abandonou. E Deus nem ligou para o que Gideão falou e deu continuidade. Vai lá, eu estou te enviando, você vai vencer os seus adversários. Aí mais uma vez Gideão começa a questionar a respeito daquilo que Deus falou com ele. E começa a dizer: mas Deus, tipo assim, eu acho que o Senhor errou, porque eu sou o menor da minha família, e a minha família, presta atenção, Deus, é a mais pobre de Manassés. Então Gideão estava falando assim para Deus: Deus, eu não tenho um poder bélico, eu não tenho uma metralhadora, eu não tenho recursos, eu não tenho meios, eu não tenho nada, Deus. Aí Deus responde para ele: já que eu estou ao seu lado. Deixa eu falar uma coisa para vocês, irmãos. Olhe para mim. O que faz a diferença na vida de uma pessoa é a presença de Deus. Deus pode mudar a tua história e fazer tudo novo. Não importa o que você já passou. Eu vejo nos dias de hoje, preste atenção, muitas pessoas frustradas com igreja, muitas pessoas frustradas com cristianismo, muitas pessoas já foram feridas e às vezes não querem dar nenhuma oportunidade para Deus fazer uma coisa nova na sua vida. Eu quero que você entenda que a partir do momento que você deixa Deus caminhar ao teu lado e ir junto com você, as coisas serão diferentes.
Você pode até mesmo passar por lutas e dificuldades, mas Deus vai passar junto com você e você não será derrotado. Então, querido, pega essa palavra aqui para você também. Já que eu estou do seu lado, você vai vencer os seus adversários. Então, entenda nesta noite, para viver um novo tempo de Deus na nossa vida, nós precisamos entender que o que faz as coisas novas não são os recursos que nós temos, poder financeiro que nós temos. O que faz a diferença é a presença de Deus conosco. Quantas vezes você tentou fazer as coisas na força do seu braço e quebrou a cara? Até mesmo a santidade, preste atenção, até mesmo a santidade. Quantas vezes nós queríamos produzir santidade pela nossa própria força? Irmãos, a gente é meio assim. A gente pensa que a gente consegue fazer alguma coisa. E a Bíblia diz em João capítulo 15, verso 5, Jesus disse assim: sem mim nada podeis fazer. Então, quer que as coisas deem certo? Quer que o novo de Deus chegue para a sua vida? A diferença é a presença de Deus conosco. E o terceiro ponto que eu quero falar com você nesta noite é que, quando nós entendemos isso, que a presença de Deus faz a diferença na nossa vida, nós temos que abrir mão da nossa vontade para viver a vontade de Deus. Às vezes nós queremos as coisas do nosso jeito, na nossa vontade. E eu me lembro que alguns dias atrás eu falei aqui também que às vezes a gente se acha tão sabichão que a gente quer ensinar até Deus a trabalhar. E eu peguei o exemplo de Elias. Quando Elias foi lá para debaixo de um zimbro, deitou-se, pediu a morte e disse para Deus que aquele seria o caminho. Deus, tira agora a minha vida porque eu não sou melhor do que meus pais. Mas, queridos, a oração que Jesus nos ensinou foi: seja feita a tua vontade. Então, sabe por que às vezes você pode estar literalmente quebrando a cara em muitas áreas da sua vida? Porque você está tentando fazer do seu jeito, fazer na sua vontade. E Deus está te convidando para ouvir a voz dEle e fazer a vontade dEle na sua vida. É desafiador? E muito, porque nós temos que abrir mão do nosso egocentrismo, porque muitas vezes nós achamos que sabemos das coisas e queremos que as coisas sejam feitas do nosso jeito. Mas Deus está nos chamando para viver algo novo, e nesse algo novo, a vontade dEle é que tem que prevalecer na nossa vida. Então eu quero que você olhe para dentro de você, faça uma autoanálise e se pergunte, se questione: quantas vezes você tem tentado fazer as coisas do seu jeito, na sua vontade? Quantas vezes você não tem dado oportunidade para Deus mudar você e o seu coração? Seja na igreja, seja no trabalho, seja no casamento, ou seja onde for, Deus está nos chamando, preste atenção, Deus está nos chamando para viver algo novo, e o novo de Deus é a vontade dEle, porque a Bíblia diz, e eu quero que você abra a sua Bíblia, Romanos capítulo 12, verso 2. Na realidade, vamos ler a partir do 1. Romanos 12, 1. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês.
E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deixa aqui o versículo. Olha aqui para mim, preste atenção. Ó. Mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente. Escute uma coisa nesta noite. Para que Deus nos traga para um novo tempo, em que nós devemos exercer a nossa missão e cumprir aquilo que Deus nos chamou, Ele precisa renovar a nossa mente. Porque uma das coisas que eu tenho enfrentado, ou melhor, aconselhado muitas pessoas nos últimos dias, sabe o que é? Presta atenção nisso que eu vou te falar. As pessoas não estão mais reconhecendo a sua identidade e elas duvidam do seu próprio potencial e duvidam daquilo que Deus pode fazer na vida delas e até mesmo daquilo que elas podem fazer através do poder de Deus. E eu usei uma expressão hoje de manhã, falando uma outra coisa, mas eu usei essa expressão assim, dizendo: você não é um Zé Ninguém, você não é uma Joana Banana. Sabe por quê, irmãos? Porque, às vezes, quando nós estamos vivendo um momento de dificuldade, de luto, como Josué estava, nós duvidamos até daquilo que Deus já falou ao nosso respeito. E Ele precisa transformar a nossa mente e colocar em nós a mente de Cristo, para que nós entendamos que nenhum dos planos de Deus estão frustrados na nossa vida. Então, nesta noite, como Deus falou a Josué, Ele está falando conosco também. Levanta-te, pois, agora. Muda sua mentalidade. Aquilo que você está vivendo hoje não representa exatamente quem você é em Deus. Sabe por quê? Porque você pode estar vivendo um tempo difícil hoje, mas isso não significa que você é isso, o que você está vivendo. Você pode estar passando por uma tribulação grandiosa hoje, mas isso não significa que é literalmente isso que Deus escolheu para você. Negativo, Deus tem coisas melhores e maiores. Está escrito aqui. Primeiro Deus tem que mudar e transformar a nossa mente, para que depois disso a gente experimente qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você pode me dizer assim: pastor, não acredito que o que eu estou vivendo hoje seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Tudo bem, irmão, talvez você não esteja vivendo hoje, mas eu profetizo que você viverá a vontade de Deus. Pastor, então o que eu tenho que fazer? A primeira coisa, tem que pegar a tua vontade e entregar totalmente na mão dele. É isso, é desafiador. É, mas precisa ser feito. E quantas vezes a gente pensa que os planos de Deus já estão frustrados, mas olha só o que diz a Bíblia a respeito daquilo que Deus sonhou, daquilo que Deus projetou, daquilo que Deus pensa a nosso respeito. Jeremias capítulo 29, versículo 11. Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Então, querido, é hora de nós vivermos os planos e os sonhos de Deus para nós. Deus está nos marcando para um novo tempo. Deus está nos chamando para uma nova estação. Então nós precisamos aprender a jogar muita coisa velha fora, parar de viver de passado e escolher viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você está disposto a isso? Você tem coragem para isso? Porque foi o que Deus falou para Josué. Seja forte e corajoso. Não temas e nem se espantes, porque eu sou contigo. Então, amado,
Deus está marcando um novo tempo para nós, e esse novo tempo já chegou. Talvez você já chorou muito, você já curtiu, como eu digo, né? Você já curtiu a sua bad, né? Você já passou pela sua bad, você já ficou de bad, né? Agora chegou um novo tempo na sua vida. Chegou um novo tempo na sua vida. Eu vou arriscar aqui, hoje de manhã eu fiz isso, agora eu estou com graça de fazer isso, né, irmão? Mas eu vou arriscar. É que eu estou pregando aqui, às vezes me vem uns versículos que eu não separei, mas hoje eu vou ser desafiador aqui e vou tentar, a gente vai junto aí encontrar esse versículo, tá bom? Cantares de Salomão, vamos ver se eu acerto aqui. Cantares de Salomão, capítulo 2, vamos ver. Eu vou falar, vocês me ajudam aí, procura aí, tá bom? Eis que o inverno já passou, as flores aparecem no campo, e o tempo de cantar. 2:11? Hã? 2:11? Quem foi que falou aí? Levanta a mão para mim. Ah, tá aqui, Rodrigo. 2:11, coloca aí para mim, gente. Cantares 2:11. Fui no rumo, né, gente? Fui no rumo, né? Glória a Deus. Vamos ler a partir do 10. Ó. Cantares capítulo 2, verso 10. Diz assim: o meu amado fala e me diz: esposo, levante-se, minha querida, minha linda, e venha comigo, pois que eis que passou o inverno, a chuva cessou e se foi. Aparecem as flores na terra e o tempo de cantar chegou. Sabe o que isso aqui quer dizer, irmãos? Quando a Bíblia fala sobre inverno, ela fala, quem sabe, sobre um tempo de luto, um tempo de frio, mas eu quero te falar, esse tempo não é definitivo na sua vida. Todo mundo pode passar por um tempo de frieza, todo mundo pode passar por um momento de escassez, todo mundo pode passar por um momento de luta, mas esse é só um momento, porque eis que o momento passa, o inverno passa e o verão chegou, e as flores estão no campo e o tempo de cantar chegou. Come on, somebody. Enxugue as lágrimas. Viva um novo tempo. Deus está nos chamando para isso. Mude a sua mentalidade. E eu encerro dizendo algo para você. Acredite naquilo que Deus plantou dentro do seu coração. Acredite naquilo que Deus plantou na sua vida. Acredite no poder do Espírito que está dentro de você. Pare de se achar um nada. O sangue de Jesus foi derramado na cruz por nós. Então Deus nos ama. Isso é só uma fase na sua vida. E eu profetizo que essa fase já passou. É só você e eu que precisamos mudar nossa mentalidade. Porque às vezes a fase já mudou e quem não mudou fomos nós. Mas eu profetizo que hoje você está mudando. Que hoje você está disposto a viver um novo tempo. Que hoje você está se posicionando para viver o novo de Deus. Caiu, irmão, levanta. Ah, mas pastor, eu caí de novo. Levanta de novo. Ah, mas eu caí a terceira vez. Levanta de novo. Não fique caído. Deus tem um novo tempo para você. Fique de pé nesse instante, em nome de Jesus.